Bom dia. Oi. Bom dia. É um prazer enorme, mais uma vez, estar com a Oikos, pensando em família. Mesmo que venhamos a estar pensando efetivamente agora em perdas, mas vamos estar sempre voltados com o olhar para a família. Como o Gilson falou, né? Coloca para mim, por favor. Nós vamos estar pensando, ajudando a família em situações de perdas. E eu separei, então, 3 situações de perdas para a gente estar pensando. Claro que temos muito pouco tempo, então vai ser um tanto quanto acelerado e é apenas uma palestra. Estamos pensando em fazermos um seminário, né, sobre perdas, e aí vocês vão ver que realmente são muitos pontos para serem abordados e que não dá nesse pequeno tempo, é só mesmo um flash, né, e um repensar aqui juntos sobre essa questão das perdas. Eu sou Neiva, esposa de Eduardo, e somos da Igreja Batista Orla Sul. Temos 20 anos de casado esse mês de julho, é um mês muito especial para a gente. A gente vai estar fazendo bodas de porcelana no dia 21. E é um prazer muito grande, né, estar aqui representando também. Vamos então, antes de começarmos a palestra, eu gostaria de ler 2 Coríntios 1 para vocês, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Eu fico imaginando o quanto somos consolados através do Espírito Santo de Deus e que responsabilidade temos de consolar as outras pessoas com esta mesma consolação que vem de Cristo Jesus. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: dividimos em 4 pontos o nosso encontro de hoje. Em primeiro lugar, vamos estar pensando na pessoa que ajuda, esse conselheiro, esta pessoa que vai estar sendo o veículo da consolação do Espírito Santo de Deus a esta pessoa que está experimentando a perda. Depois vamos falar um pouquinho do aconselhamento, da escuta, da família e de situações específicas que a gente vai estar trabalhando, vendo o divórcio, doença e morte. Na apostila de vocês veem que tem várias lacunas para vocês estarem preenchendo, exatamente para ficar uma forma mais, né, interativa, mais dinâmica. Vocês vão escrevendo as palavras que estão sublinhadas, né, na nossa tela. A pessoa que ajuda, inicialmente, precisa ter um desejo genuíno de compreensão, de compreender. Estar com o outro de uma forma inteira, num desejo de estar entendendo, compreendendo o que o sujeito está vivendo em termos de uma tribulação, de uma crise, de uma perda. Então, vocês podem já começar preenchendo aí. Como que essa pessoa vai estar se preparando? Para você estar com alguém, enquanto conselheiro, enquanto ajudador, você precisa se preparar. E nós separamos alguns aspectos desta ajuda, para esta ajuda, né? Prepare seu espírito. Olha só, pode ser que em alguns momentos você perceba que tem um ponto na sua apostila que não está aqui, né? Mas não tem importância que eu vou estar falando dela. Então, vem aí os aspectos espirituais. Prepare seu espírito. Ore para receber orientação de Deus. Ore pelo seu aconselhando. E tenha intercessores. Você, antes de ajudar alguém, você precisa se preparar. Não dá para ir assim de cara limpa, né? Você precisa se revestir, porque você não sabe o que vai encontrar pela frente, uma caixinha de surpresas, quando você senta com alguém para ouvir este alguém e se propõe a estar ajudando. Então, você precisa se preparar. Na sua apostila, no quadro anterior, então você pode colocar desejo
genuíno de compreender. Abertura para o encontro, coração aberto. Escreva aí, coração aberto. Você precisa ter um coração aberto para escutar, para a escuta do que vem, sem pré-julgamento. Disposição para o diálogo, expressar-se com leveza e com facilidade. Preparo prévio, estudo e oração. Você precisa também ter responsabilidade. Tudo isso está na sua apostila. Ambiente propício. Silêncio, conforto, privacidade na hora, sigilo depois e respeito sempre. A gente, quando pensa nas questões éticas, esse último ponto aí, a questão da privacidade e do sigilo. Quando você está diante de alguém aconselhando, você precisa ter em mente esta questão do sigilo e da privacidade do que a pessoa está ali colocando, as coisas mais íntimas, as perdas mais íntimas dela para você. Aspectos pessoais, prepare-se pessoalmente. Não necessariamente se preparar ali, ó, penteando o cabelo, né? Mas prepare-se pessoalmente. Você hoje está aqui, enquanto líder, se preparando. Hoje eu tenho certeza que no final do dia, você sai daqui um pouco mais reflexivo em relação a como ministrar as famílias, como ministrar as situações de perdas. Então você precisa realmente participar de seminários, encontros e ter uma leitura, né, a leitura da palavra e também leitura de livros que possam te auxiliar nesse preparo. Também você precisa conhecer as suas limitações e conscientizar-se da sua vulnerabilidade. Somos vulneráveis, precisamos estar atento a que ligação teremos, a que escuta teremos e como seremos ouvidos, né, pela pessoa que está experimentando a perda. Essa questão de conhecer as limitações e, às vezes, até encaminhar a pessoa por conta de que você está vendo que já não está mais dando conta. A carga está sendo demais, não é verdade? Pode passar para mim? Pode passar? Vamos ver algumas faces do aconselhamento. Né? Temos muitas outras, mas eu só trouxe estas porque tem mais a ver com a questão mesmo das perdas, né? Então, aconselhando como consolação. E aí vimos o texto da palavra de Deus que diz o quanto nós podemos ser veículo de consolação para essas pessoas. Como estímulo ao diálogo. Né? Como podemos estar com essas pessoas e realmente estimulá-los a falar. Tem um versículo que diz que confessai as vossas culpas e sereis sarados, né? Tem cura da alma através da fala, através do diálogo. Aconselhamento como estímulo à fé. Algumas pessoas perdem a fé, esfriam por conta de algumas situações de perdas. E aconselhamento como melhoria da autoestima. Algumas pessoas, após momentos de perdas, realmente não se amam, não se cuidam, é terrível, né? E aí precisamos começar a entrar em contato com elas, devolvendo-lhes algumas coisas que estavam perdidas e que elas se perderam, né? E a gente vai estar vendo isso mais à frente, quando a gente estiver falando mesmo do item morte. Diferentes formas de ajudar as pessoas. Então aí vocês vão ter algumas formas que vocês vão estar escrevendo. Pode colocar escutar. É uma forma de você ajudar alguém que está em situação de perda. Escutar. Uma outra forma que você tem é orientar. Algumas pessoas precisam de orientação, não só de uma escuta. Elas precisam que você realmente oriente por onde ela vai. Em outros momentos, você apenas vai apoiar uma decisão que a pessoa está tomando. A pessoa já tem a decisão, mas ela precisa de um apoio. Em outros momentos, você vai ensinar. Então, existem formas de você estar ajudando as pessoas neste momento. Vamos ler todos juntos?
entre o que o outro pensa, o que o outro quer dizer, o que ele crê dizer, o que ele diz, o que você quer ouvir, o que você ouve, o que você crê entender, o que você quer entender e o que você entende, há pelo menos 9 possibilidades de que vocês não se ouçam. Só para a gente parar um pouquinho e pensar como que é esse negócio, né? O que o outro diz para a gente, o que, que a gente quer ouvir, o que está difícil até da gente ouvir. Então, você, enquanto conselheiro, enquanto ajudador, vai experimentar em alguns momentos coisas que talvez você mesmo não queira ouvir, porque está batendo com alguma coisa, está tendo ressonância com algumas situações vividas por você mesmo. Então, existem algumas dificuldades na escuta por conta do aconselhando e, às vezes, por conta do conselheiro. Pode passar. Algumas diretrizes para escutar bem. Não, pode voltar. Isso. Isso. Algumas diretrizes para escutar bem. Você precisa escutar não só com o ouvido, né? Mas com o corpo inteiro, com atenção. Não ficar distraído, não deixar, por exemplo, um aparelho ligado, uma televisão, um celular, né? Estar inteiro com a pessoa. Separar aquele tempo, aquele momento para realmente ter uma escuta corporal, emocional, né? Auditiva, no olhar. É diferente quando você escuta assim, sim, pode continuar falando, meu irmão. Né? E tem outras coisas, outras vozes vindo até você. Você precisa lembrar de que quando for estar com alguém, quando estiver com alguém, quando se propor ajudar alguém, que aquele tempo seja um tempo de entrega e de escuta real. Dois fatores pelo menos, que dificultam a escuta relacionados ao ouvinte e ao falante. Às vezes, é aquilo que eu falei, algumas situações batem com algumas vivências suas. E aí você não escuta aquele momento, ou não entende aquilo que a pessoa quis dizer. Uma outra situação é em relação ao próprio falante. A dificuldade que ele tem de ouvir aquilo que você está tentando transmitir. Às vezes ele está, por exemplo, num período de negação, que a gente vai ver que é uma das fases do luto. Está negando aquilo, e aí você diz, mas ele não ouve mesmo, né? Até numa questão mesmo de proteção, porque ainda não está dando para ouvir. E aí é que entra o nosso desejo de compreensão, de entender o momento do sujeito, ok? Questões éticas. Quando nós estamos com alguém, né? E aí vem essa frase muito interessante, né? Quando nos sentamos com outra pessoa para o aconselhamento, estamos representando a igreja e o bom nome de Jesus Cristo. Temos sempre que ter isto em mente. Estamos com alguém, precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Porque tem alguém, o inimigo, que não quer que você venha a fazer um verdadeiro, genuíno aconselhamento. Ele não quer que haja edificação de vidas, ele quer atrapalhar o relacionamento e, quiçá, trazer outras situações mais difíceis entre a pessoa que está experimentando a perda e quem está ajudando, auxiliando. Então, enquanto conselheiros, precisamos sempre ter isto bem gravado em nossos corações e mente. As questões éticas, a questão do limite. Como dar limite para alguém que está ali, né, precisando tanto, mas você precisa. Preencha aí na sua apostila, coloque limites. Porque se você falar assim, fulano, você pode me ligar, e a pessoa vai te ligar 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, né? E aí depois você, não, eu já falei que podia me ligar a qualquer hora, e aí é a qualquer hora mesmo? De fato, você precisa ver qual é a sua disponibilidade e tratar com esta pessoa
os limites em relação à sua disponibilidade. Para que depois não complique, né? Você está no meio do aconselhamento, do luto, da perda, e aí não sabe mais o que fazer com a relação e com o que se tornou aquela relação. Muitas vezes as pessoas substituem o que perdeu pelo conselheiro. Faz uma substituição e ali fica e fica. E agora? Como é que você vai sair? Vai fazer a pessoa experimentar de novo outra perda? Né? Então, por isso precisa, desde o início, você já ter em mente a questão do seu limite, dos limites. E a questão do seu limite. Se você vai, por exemplo, estar com alguém que perdeu o pai, infartado, no seu colo, e você experimentou a mesma situação e ainda não está digerida aquela situação em você, e você está vendo que não está dando, não vai dar aquilo, então você transfira. Transfira essa carga, né? Porque talvez você realmente vai embolar os sentimentos e não vai ajudá-lo. Então, assim, é necessário saber se aquilo é demais para você suportar. Aquela perda é demais para você lidar naquele momento. E aí, ser sincero com a pessoa. Olha, neste momento, eu não estou podendo. Tem que ter coragem, né? Para chegar enquanto até conselheiro e dizer, ó, eu não estou podendo com isso. Mas você vai estar se respeitando, né? A questão do tempo. É necessário que você também marque um tempo com esta pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem todo o tempo do mundo. Imaginemos uma viúva. Acabou de perder o seu marido, tem todo o tempo, não trabalha fora, já é aposentado, mas você tem o seu tempo. Você tem ajuda, o aconselhamento que você vai fazer com essa pessoa, mas você também tem a sua agenda diária. Como que você vai fazer? Vai passar 2, 3, 4, 5 horas com essa pessoa? Você precisa demarcar um tempo com esta pessoa. Claro que é uma situação flexível, né? Você não vai ser, olha, agora acabou, vou embora. Não, né? Mas assim, só para você ter uma noção de que precisa, porque lá pelo 3º, 4º, 5º encontro, talvez você já esteja incomodado com a questão do tempo. E aí não viu isso antes também, né? E a questão do tempo também, quanto tempo você vai ter esse apoio continuado com essa pessoa? Porque tem o momento de chegar e tem o momento de sair da vida das pessoas. Se não passam-se anos, você ainda continua ali, né, postergando uma situação que já precisa de fechamento. Ok? E os encaminhamentos? Tem situações que você não vai dar conta, eu não vou dar conta, e aí precisamos ter essa consciência e dizer, vou encaminhar para quem é de direito. Vou encaminhar para o psiquiatra, vou encaminhar para o pastor, vou encaminhar para o economista da igreja. Vamos pensar que seja uma perda de falência, finanças, né? Então, vou encaminhar para o advogado, vou encaminhar para o psicólogo, vou encaminhar para a assistência social, para o advogado, né? Você precisa saber até onde você pode ir, até onde você dá conta, e então encaminhar. Não existe amor sem perda, e não existe a superação da perda sem alguma experiência de luto. Não ser capaz de vivenciá-la é ser incapaz de entrar no grande ciclo de morte e renascimento. Ser incapaz, isto é, de viver novamente. Algumas pessoas ficam incapazes de viver novamente após uma morte. Não entram no ciclo de renascimento e morte, né? Morreu, enterrou, enlutou, e agora, né, uma nova vida recomeça, um novo momento está chegando, né? E precisa-se, então, dessa superação para realmente viver. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Solta o áudio. E se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde.
rápido, né? 1 minuto e a gente passa um filme na nossa cabeça, né? Ontem éramos bebezinhos, daqui a pouco estamos chegando à terceira idade. E experimentamos perdas naturais. E aí eu dividi em perdas naturais e perdas acidentais. Perdas naturais a gente vai mexer aí com o ciclo de vida. Porque a cada momento do ciclo de vida nós experimentamos perdas. E para algumas pessoas pode ser tranquilamente, mas para outras como dói. Experimentam luto na passagem do ciclo de vida. Pensando no jovem adulto, e aí pode passar para mim, Beth. O casal, então, o jovem adulto passa pela transição, né, para a vida adulta e aí se casa. Ele, nesse momento, experimenta uma despedida, uma saída da casa dos pais. Pode colocar para mim. Isso eu estou dizendo de uma perda que ele experimenta, né? Uma despedida, a casa dos pais. São N despedidas e N situações de perdas neste momento de transição. Depois vem os filhos. E perde o espaço, às vezes um pouco da privacidade, às vezes um pouco do dinheiro, dependendo da quantidade de filhos que venha, não é verdade? Então, experimenta-se perdas. São perdas naturais, mas são perdas. Depois vem... Ali tem 2 fotos, né? Pode ir, segue. Né? Ali tem perda do espaço ali na cama, né? Vamos lá? Outro? Famílias com filhos adolescentes. Perdem, às vezes, alguns direitos dos pais, né, dentro de casa, porque tem que dividir, porque tem que aumentar as situações, tem que abrir mão, às vezes, de uma pós-graduação, uma faculdade, porque está investindo agora no filho, né? Então, são transições, perdas naturais da vida. O foco, né, acaba sendo os filhos, às vezes. O lançamento dos filhos para a vida, né? E aí você chega num ponto onde seus filhos já estão adultos e você vai despedi-los. Quantos pais e mães entram em depressão por experimentarem intensamente esta perda? Filhos que vão embora, vão morar longe, vão trabalhar em outro país, se casam e às vezes até mesmo por conta do casamento, alguns pais ficam com dificuldade de experimentar o Gênesis 2, 24, né? E saber que os filhos vão embora e precisam, né, deixar o pai e a mãe para se tornar, para formar um casal, não é verdade? E aí, este momento, o casal, a família, experimenta essa saída. É uma outra perda natural. Também nesse momento, pode passar? A seguir, nesse momento, a família na idade avançada. Quantas perdas naturais, né? Perdas da própria idade, né? Limitações na saúde, a questão da aposentadoria, né? A pessoa trabalha e depois se aposenta, vai para o aposento, né? Mas muitos também experimentam esta perda natural como algo muito doloroso. E é nesse momento que nós vamos estar junto com eles. Mais do que explicando, né, entendendo com eles o ciclo natural da vida, como o filme que vimos, né? Nós nascemos, crescemos, amadurecemos e viemos a ficar, então, na idade avançada. E se você pode chegar com esta pessoa, estar junto pensando, com certeza vai aliviar o coração, entendendo essas perdas naturais. Uma outra situação também é entender, eu coloquei aqui um genograma, onde a gente faz uma árvore genealógica da família, e aí é bom entender que lugar esta pessoa estava ocupando na família. Por exemplo, se os pais liberam, deixam ir um filho, que era um filho que estava sendo o compromisso, o esteio da casa, e, enfim, ocupava um papel diferenciado, essa família pode sentir mais. Por exemplo, se o pai é que toma conta de tudo e vem falecer, a família meio que perde o chão. Então, é muito interessante quando você está com essa pessoa, fazer esse mapeamento familiar, sabe? Assim, ver onde é, quem está onde.
Porque aí você sabe qual é a perna que saiu, né? Imagina uma mesa, qual é a perna que quebrou, qual é o lado que, né? Para você poder exatamente ir com essa pessoa reorganizando a dinâmica familiar depois da perda. Então, vamos pensar em 3 situações. Volte para a sua apostila aí. Divórcio, doença e morte. Como eu falei, nós teríamos aqui, né, um dia inteiro se fôssemos pensar só no divórcio, só na doença, só na morte. Nós vamos pincelar um pouco, né, essa questão, começando pelo divórcio, que tem 3 fases. A gente pensa na fase do pré-divórcio, na fase do divórcio propriamente dito e no pós-divórcio, né? Então, a fase do pré-divórcio, as pessoas já estão experimentando a perda, momento de brigas, momento de... Os caminhos estão, né, cada vez mais não em parceria, o casal cada vez mais está, cada um num foco, voltado cada um para um objetivo, e não estão mais se entrosando, e cada um já começa a experimentar a perda nesse momento. A perda da cumplicidade, a perda do olhar mesmo, né, de saber como é que um está e o outro está. Então, já experimentam perdas aí. No divórcio, é quando realmente assim, já está acontecendo, já está assinando, realmente já está acontecendo a separação. Aí existem outras perdas. Perdas dos bens, perdas dos filhos, né? Porque quem vai ficar com quem, mesmo que fique com os dois, né? Nessa questão da... fica com um e fica com outro, final de semana, mas existem as perdas. Quem estava todos os dias com os filhos, agora não está mais todos os dias com os filhos, não é verdade? Então, neste momento, existem outros tipos de perda. E no pós-divórcio, que às vezes a gente acaba esquecendo. Ah, separou. E nesse momento é um momento de dor, tanto para quem fica quanto para quem vai. Quem vai, às vezes, vai com o coração cheio de culpa porque deixou. Às vezes até foi mandado embora, né? Mas vai com dor também. Geralmente ficamos com quem fica. Dificilmente um casal se separa e quem vai embora a gente vai lá e dá o apoio. A gente geralmente dá apoio com quem fica. Quem fica na igreja, quem fica em casa, quem fica mais com os amigos, né? Aquele que vai, às vezes, fica muito só. E nesse momento, é o momento de você estar junto, ajudando nos novos vínculos de amizade. Algumas pessoas que se separam, o outro fica totalmente sem amigos, porque os amigos eram todos desse aqui. E aí esse aqui fica só, né? Aí vai morar, às vezes, só, fica só, não tem amigos, não tem para onde sair, né? E às vezes desencadeia algumas patologias, não é verdade? Então é preciso que a gente ajude quem fica e quem vai também, nesse momento de reestruturação, de inclusão, né? Muito legal que as igrejas tenham olhado para essa questão dos sós, das pessoas que não têm ninguém, vamos dizer assim, aspas, né? Todo mundo tem alguém, né? Mas que não tem um companheiro, não tem uma companheira, as pessoas até mesmo que são solteiras ou que são divorciadas, a Oikos mesmo faz todo ano um encontro, né? O Crescer, para exatamente estar com essas pessoas e proporcionando que essas pessoas tenham uma inclusão no meio social e tenham outros amigos. E quantas pessoas já foram curadas porque arranjaram novos amigos, fizeram um novo ciclo de amizade, tiveram novas pessoas apoiando neste momento de perda. Vamos ler todos? O divórcio traz efeitos que afetam todos os membros da família nuclear e pelo menos uma parte das famílias de origem dos cônjuges que se separam. Todos perdem. Existe perda, luto em todos em relação ao divórcio. A família nuclear e as famílias de origem. Os filhos, os avós, todos perdem. Os filhos do divórcio, só pincelando um pouquinho, eu trouxe para vocês algumas situações para a gente então estar tendo um olhar também para os filhos.
E aí você pode estar preenchendo na sua apostila, né? Ajudando os filhos a compreenderem e expressarem sentimentos que têm a respeito do divórcio. Tem um livro específico, se vocês quiserem anotar, é um livro Quando os Pais se Separam. Você pode estar com crianças em situações de perdas em relação ao divórcio de 6 a 12 anos. É maravilhoso esse livro, é um livro que a criança vai fazendo o livro. E aí tem todos esses itens, né, subtendido no livro. Você ajuda ali a criança a expressar e a entender os sentimentos que tem a respeito do divórcio. Também ajuda a criança a lidar com a tristeza da separação. As crianças ficam tristes. E aí você pode, então, estar com elas, ajudando-as a lidar com essa tristeza da separação. Tem uma situação que, às vezes, eu trabalho com crianças neste tipo de perda, em que eu vou trabalhando as mudanças, que as coisas mudam. E eu pego uma folhinha de árvore verde, e aí pego e mostro uma outra folhinha de árvore seca, da mesma árvore. E aí elas começam a ver que as coisas mudam, né? E aí a gente pega e pede, até no livro fala assim, desenhe um dia de sol, desenhe um dia de chuva, desenhe uma lagarta, desenhe uma borboleta, né? E aí a criança já vai entrando em contato que as coisas mudam. E algumas coisas mudam independente delas. Independente delas, porque às vezes elas pensam que os pais se separaram por causa delas. Elas começam a vivenciar um luto do casamento dos pais e delas mesmas. Uma culpa. Por que eu não dei conta? Por que eu chorei? Por que eu briguei? Por que eu dei trabalho? Sabe? Conversando com a criança sobre casamento e separação. Você pode, por exemplo, pegar revistas que tenham casamento e pedir para elas recortarem. Também pode dizer assim, e pensando em separação, o que você lembra? Aí elas naquele momento ali, as crianças já estão entrando em contato com o que é casamento e o que é separação. A criança precisa entrar em contato com os seus sentimentos. A criança precisa expressar seus sentimentos. E como que elas vão expressar? De que forma que é uma forma saudável de expressar esses sentimentos? Pode ser desenhando, pode ser falando deles, né? A criança reconhece que os pais também sofrem. E a criança também precisa se dar conta de quem ela é. Quem mais você tem? Com quem você vive? Eu vivo com a minha avó. Eu tenho a minha tia. Quem mais? Eu tenho um amiguinho da escola. E aí ela vai vendo que a rede de apoio dela, tem gente para ajudar. Ela não está sozinha naquele luto, naquela situação que ela está vivenciando. Percebe? Aí eu trouxe 3 desenhos de uma criança de 7 anos que os pais se separaram. E aí está ali, depois de desenhar o casamento, escreva algumas razões, na sua opinião, para as pessoas se casarem. Aí ela botou bebê, amor e juntos. Né? As pessoas ficarem juntos. Aí ela botou lá o padre, viu? O noivo e a noiva, em frente ao altar. Aquilo ali é um altar. Ela desenhou um altar onde ajoelha. Ela não sei desenhar ajoelhado. Tá bom, desenha em pé, né? E ali ela colocou o casamento. Depois, ela desenhou o divórcio. A mãe e o pai assim, né? Com aquele desenhozinho assim de raiva na boca, né? E botou na casa da mãe, a fotografia tá pendurada na parede. A fotografia dela, do irmãozinho e da mãe. E na casa do pai, ela disse que a fotografia dela, do irmãozinho e do pai, fica na cabeceira da cama. Né? Então, os dois brigando ao celular. Aquilo ali é um celular. Assim. Então, a ideia que ela tem de divórcio é isso. Cada casa do seu jeito e os dois gritando e brigando no celular. Porque quando ela vai aqui, o pai briga com a mãe, quando ela está ali, o pai briga, sabe? Então, quer dizer assim, a criança sente, ela está percebendo. E quando a gente vai conversar com ela, ela fala disso. E as crianças podem sentir-se muito tristes com o divórcio, e ela desenha ela ali. Ao mesmo tempo tem uma raiva, tem um choro, né? Esse livro é muito interessante e vai te ajudar
ajudar crianças em situação de perdas, no caso, este livro com divórcio. Mas esta mesma autora tem os mesmos livros que proporciona a criança entrar quando a família está com problemas, a questão de drogas, tudo da mesma autora. Uma outra situação específica é a questão das doenças, que são perdas também. Ali nós vemos uma vovozinha, né? Parece um CTI pelo aparato ali, e ali nós vemos uma criança internada. Criança, adulto, idoso, todos nós experimentamos perdas diante da hospitalização, diante da doença que às vezes não requer hospitalização, mas traz perdas, né? E é necessário saber estar com o doente. Aí realmente seria aqui um dia falando de capelania hospitalar, né, de como você entra no hospital, de como você faz um elo com a equipe. As equipes são deficientes, né? É uma outra perda que o paciente experimenta por conta das equipes deficientes em hospitais. Então, o paciente sente, ele experimenta perda da atenção, perda do material, do conforto. E a gente, enquanto conselheiro desse que está no leito, a gente está lidando com alguém que está tendo inúmeras perdas. Perdas do habitat dele, da casa dele, do cheiro do travesseiro dele, do cobertor dele, né? Perda da mobilidade, porque ele tem que ficar naquele leito. Imagine, volta um pouquinho, Beth, aquela criança ali atrás, imagine se ali está me parecendo num horário talvez de visita, porque tem outras pessoas, mas imagine uma criança com pneumonia, fique 7 dias, fique 14 dias, e aí não deu certo, fica 21 dias, perde a escola. Ah, mas a criança lembra da escola? Lembra. Ela está lá e ela lembra da escola, ela diz assim, ai, e ela, quando volta para a escola, experimenta uma outra perda, porque ela acha que perdeu mais do que perdeu. Por isso que a pedagogia hospitalar tem trabalhado muito dentro dos hospitais, esse vácuo que a criança tem, essa perda que ela experimenta, quando ela volta para o colégio e acha que a professora já deu muita coisa, mas ela só perdeu 3, 4 dias, né? E nem foram tantas coisas assim. E aí, né, chega a hora de alguém dizer assim, ah, olha só, a gente trouxe aqui o caderno, a professora está dando isso, isso, isso. Gente, isso é ajuda no momento de perda. É impressionante como ações simples ajudam e muito. Contribui para a mãe dar aquele alívio, dizer, ah, que bom que você foi lá no colégio e trouxe material para o meu filho que está hospitalizado. Alguém já parou para pensar nisso? Né? Você está aliviando o coração da mãe, está aliviando o coração da criança. A criança perde a questão de poder sair, brincar, mesmo que às vezes não esteja no soro e brinque dentro do hospital, ainda é um lugar limitado, com brincadeiras limitadas, né? Então, são muitas perdas quando as pessoas estão hospitalizadas. E a questão da proximidade da morte. Morre do lado número 3, morre o número 5. O número 4 já fica, né? Que coisa horrorosa. Número 4 se chama João da Silva. Número 5 não é número 5. Número 5 é Dona Margarida. Número 3 é Dona Joana. Nós temos nomes, identidades, não é verdade? E às vezes vemos as pessoas serem tratadas por números. Já entra perdendo, perde o nome e ganha o número no hospital, né? Graças a Deus, os projetos de humanização têm realmente percebido essas perdas e têm prestado atenção e têm, né, cada vez mais trabalhado para que não haja mais uma perda, né, mais uma morte, né, da identidade. Já que existem tantas mortes, a questão da privacidade, imagine uma senhora de 60, 70 anos, né, que tem alguns valores muito, né, enraizados, e de repente tem que ficar numa enfermaria enorme, onde todo mundo vai bem à vontade, né, para o banheiro e volta, e vem o enfermeiro. São muitas perdas quando se experimenta uma internação. E só sabe mesmo quem já passou pelas internações, ou pelos hospitais, ou que já trabalhou, não é verdade? Eu trabalho há 25 anos no hospital, e já experimentei algumas coisas com as crianças e com os adultos, né? Nesta questão de vê-los
perderem seus papéis. Existem as mudanças de papéis, né? Às vezes a família fica toda doente, porque um adoece. Quantas vezes um filho adoece e a mãe fica um pouquinho com as crianças, com a criança internada, 2, 3 dias, o filho que está em casa adoece também. Aí a mãe fica com 2 internados na mesma enfermaria. Isso acontece de montão. O de casa adoece, porque a mãe não está junto, né? Enfim, tem outros desdobramentos nisso. Mas é muito comum acontecer das mães ficarem com 2 filhos internados na mesma enfermaria. Então, e às vezes a família fica doente mesmo por causa de uma doença de alguém. Adoece toda a família e aí é um trabalho redobrado que você vai ter de estar com a família e é pesado. Vocês escolheram para uma manhã de sábado pensar em coisas pesadas. Mais tarde vai aliviar com os outros temas, né? Mas são temas pesados que são necessários a gente pensar. Porque a gente vai lidar com isso todos os dias. Existe a mudança de papel. Os seus pais cuidavam de vocês. Agora, vocês vão cuidar dos seus pais. E como é que é isso na cabeça do seu pai? Né? Ah, papai não está aceitando. Claro que ele não está aceitando. Como que ele vai aceitar assim tranquilamente que um filho bem mais novo venha cuidar dele, às vezes trocar as fraldas, né? E situações outras. São perdas e a família experimenta as mudanças de papéis. E aí é com todo carinho, é com todo jeito que você vai poder trabalhar com o filho a forma de chegar até este pai, porque existe uma forma também de ajudar a esse idoso, que o filho pode continuar fazendo, ajudando, mas pedindo a opinião dele. É assim que o senhor quer que faça, pai? Está dando autoridade para ele, né? E aí o pai não se sente tão invadido e tão sem vontade própria, né? Quando o filho, então, pode ajudar desta forma. E você vai estar ajudando em situações de perdas. Está vendo como é complexo? Não é verdade? E aí vamos pensar na última situação específica, que é a questão da morte. Billy Graham disse que o luto é com certeza algo que a maioria de nós tem que enfrentar em algum momento da vida. A maneira como enfrentamos esse período é que é particular e pessoal. Não adianta a gente chegar para o outro e dizer assim, ah, mas isso, você perdeu o seu cachorrinho? Ah, nunca façam isso. Você não tem noção o que aquele cachorro, aquele cachorrinho, aquele objeto significa, que significado tem para aquela pessoa. Perdas são perdas, não são mensuráveis. Algumas pessoas, alguns profissionais até fazem uma lista do que causa maior estresse. Perda de emprego, perda de amigo, divórcio, morte de filho, morte de cônjuge. Tem um livro que diz que o maior, o número 100, é morte de cônjuge. Morte de cônjuge, cônjuge casado, sabe? Aquele casamento, aquele, né? Aquele mesmo, serão 2 uma só carne. Aí, quando um morre, segundo os estudiosos, é mais do que morte de filho, porque, na verdade, o filho já começa a morrer quando ele nasce, né? Ele já começa a se separar, né? Nasce, vai para a creche, vai namorar, vai casar, né? Então, tem um processo de despedida constante, né? Os filhos dos pais. Mas quando se casa e se casa para sempre, essa cultura está mudando, né? Mas esse livro também é um pouquinho antigo. Então, assim, casados para sempre. Então, a ideia é de que não vai haver separação. Porque estava lendo que até um tempo atrás era tabu falar em sexo. Hoje é tabu, trocou, é morte que está em primeiro lugar, né? Nós não queremos falar. Não achamos nem que vamos morrer às vezes. Às vezes, nem queremos morrer se vamos para um lugar melhor, né? Então, como é que fica? Ninguém casa pensando que vai morrer ou que vai ter morte, né? Na família. E, então, pontua esse livro que é uma dor enorme a partida
do cônjuge. Muitos até morrem em seguida, né? Não aguentam de tamanha dor e acabam falecendo também. Já vi isso também acontecer. Toda perda traz consigo sentimentos e reações que diferem de pessoa para pessoa. Você vai ver gente chorando e vai ver gente rindo. No dia, por exemplo, de um funeral. Isso não quer dizer que aquela pessoa está sentindo menos ou mais do que uma outra. Porque cada um tem um jeito de ir elaborando a sua dor. Algumas pessoas têm problemas ao lidarem com seus sentimentos em relação à perda, o que pode esconder sua habilidade de completar as ditas tarefas do luto e assim reassumir uma vida normal, né? Essa questão que a gente vai falando, né, das ditas tarefas do luto, né, é exatamente assim, quando você aceita a realidade, aquilo aconteceu, perdeu, né, você se expressa, sente e vai se ajustando à nova realidade. Essas são as ditas tarefas do luto, né? Completou o luto, finalizou, sabe? Caiu a ficha, doeu e agora um novo recomeço. Né? Então, essas são as ditas tarefas do luto. As pessoas que ficam agarradas em algum momento não reassumem, então pode desencadear um luto patológico. E, por exemplo, uma situação é, depois de muito tempo, a pessoa ainda continuar colocando o prato, por exemplo, na mesa para a pessoa chegar e jantar. E aí você fala, mas nós não são 4 pessoas? Ah, sim, mas tem 5 pratos. Mas isso vai ficando, vai ficando. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, desmontar o quarto do falecido. E fecha e deixa ali, não, ninguém mexe aqui. E fica ali, né? Toda a vida. Eterniza o morto, tem um lugar naquela casa. Ele, na verdade, não morreu, ele não foi embora, né? É difícil, mas é necessário. Eu também já acompanhei gente entrando em casa e escolhendo o que vai dar, o que não vai dar. Eu acompanhei um casal de noivos, fizeram o curso de noivos comigo. 1 ano depois do casamento, ela faleceu. E aí eu entrei na casa com ele. Tudo novinho, tudo. As roupas de camas ainda empacotadas. E ele separando. Isso aqui a gente vai doar para não sei aonde, isso aqui vai não sei para onde. Isso aqui fulano gostava. E esse era o vestido que ela usava, sabe? É uma dor, assim, enorme, enorme. Alguns anos de namoro, um noivado, uma festa linda, fizeram curso de noivos. E 1 ano depois, uma notícia de um câncer, né, a levou rapidamente. Então, quer dizer assim, é muita dor, né? É muita dor. E aí, ele foi passando. Ele teve tempo de cair a ficha, teve tempo de elaborar, teve tempo de tirar as coisas e teve tempo de refazer a vida e casou novamente, sabe? Casou novamente. Então, ele refez realmente. Foi assim muito interessante como ele conseguiu se superar, né? E, enfim. Assegurar sobre determinados comportamentos. Eu me lembro de uma senhora que disse assim, pastor, falou para o meu esposo, acho que eu estou ficando louca. Eu acho, pastor, vou contar aqui, eu acho que eu estou ficando doida. Tem algumas coisas que não estão batendo bem. Ela tinha perdido o esposo. E aí ele falou assim, não, você não está ficando louca. Assegurou para ela que aquele tipo de comportamento que ela estava tendo não era normal, era um processo, ela estava num momento de saudade, 50 anos de casados, sabe? Então ela estava tendo algumas situações dentro de casa que estavam, ele falou assim, não, isso vai passar e realmente passou, sabe? Então assim, assegurar que não é anormal o que a pessoa está sentindo. Claro que em alguns momentos você vai começar a ver se isso não está se postergando, né? E que realmente não está ficando patológico. Pessoas elaboram o luto de forma diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm as fases do luto, a fase da revolta, revolta com Deus, revolta com todo mundo, por que isso me aconteceu? Tem a fase da negação, que para alguns autores vem certinho, né? A negação, depois a revolta, depois vem a aceitação, e para alguns outros autores não, difere de pessoas para pessoas. Tem pessoas que, tudo bem, e depois acaba negando, diz que aquilo não aconteceu. Enfim, difere de pessoas para pessoas.
Me lembro que uma vez um pastor chegou para mim, passou comigo na rua e falou assim: Neiva, eu estou indo lá para a igreja e depois eu vou te ligar porque acho que vou precisar da sua ajuda. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, o esposo de uma pessoa lá da igreja morreu, só que ela está lá na porta da igreja esperando ele. E aí já me ligaram e falaram assim, não, a irmã falou, não, o fulano vai chegar, eu estou esperando, ele vai chegar. Né? Então, quer dizer assim, é uma negação assim, né? Está difícil de ver que o outro não vai voltar, não vai chegar. E oferecer apoio continuado. Esse apoio continuado, você, por exemplo, tem um tempo que você vai ficar com a pessoa, né? O tempo ali, precisamente quando a pessoa perde, mas depois, de tempos em tempos, você voltar a essa pessoa. No dia do aniversário, né? No dia na semana do Natal, na semana da Páscoa, você está sempre dando aquele apoio continuado, né? E aí, vai passar o Natal aonde? Esse ano, já viu alguma, né? Antes do Natal chegar, já vai incluindo a pessoa. Porque o primeiro Natal, né? Sem aquela pessoa, é o primeiro ano novo. E aí é que você entra em cena, né? Ajudando, ligando e acolhendo, né? Isso, gente, é uma coisa maravilhosa. Temos, assim, muito prazer em fazer isso e ver a cura, né, o restabelecimento das pessoas. Temos aí, então, as intervenções, examinar as formas que a pessoa está lidando com o problema. E é isso que eu acabei de dizer. Se a pessoa está colocando lá o prato, se a pessoa não desfez das coisas ainda, né? Como é que a pessoa está lidando? Se paralisou na vida, se mudou de casa, às vezes a pessoa assim, perde a pessoa, muda de casa, muda de emprego, muda tudo, resolve mudar tudo. Não é aconselhável ter várias mudanças num mesmo espaço de tempo, né? O interessante é exatamente elaborar aquela perda e aí então depois prosseguir escolhendo outras situações da vida, né? Se vai mudar de casa, se vai mudar de emprego, se vai sair da cidade. Às vezes a gente pensa que perdas, por exemplo, perdas de cônjuge, filho, morte. Às vezes algumas pessoas experimentam perda de pastor, e que dói muito. Se acostumou, está ali, às vezes anos e anos o pastor vai embora. O pastor morre. Que dor! Aí a pessoa, então, vou sair da igreja, muda de igreja, né? Nem elabora aquilo, nem trabalha essa despedida, né? E aí vai mudando e muda de muitas coisas, muitas igrejas, muitos relacionamentos, né? As perdas, se a gente parar para pensar, é um leque, né? Vai abrindo assim um leque. Identificar a patologia e encaminhar, foi o que eu falei logo no início. Você viu que está ficando patológico, a pessoa não está conseguindo lidar com aquela dor, falar da dor, expressar a dor e está em depressão, está tendo comportamentos, por exemplo, comportamentos que são ruins para ele próprio, fumar muito, beber muito, não dormir mais, não consegue mais dormir. Então, você precisa encaminhar, ajudar encaminhando. Ajudar a pessoa que ficou a se dar conta da perda. Mas como assim ela vai se dar conta da perda? Por exemplo, se você pedir para ela relatar um acidente. Houve uma morte por acidente. Você, mas como é que foi? E aí ela vai relembrando. Nisso que ela está relembrando, foi assim, aí a gente chegou, ele estava amassado o carro, e aí ele estava assim, mas e aí? Aí você vai, parece que é um sofrimento que você está causando, né? Mas não é. Você está fazendo com que a pessoa entre em contato com uma realidade, que é dolorosa, né? Agora, você não vai ficar ali, como você vai perguntar, né? E aí, como é que foi? Me relata. Você estava lá junto no dia? Quem que ligou primeiro? Quem que te chamou? E aí a pessoa vai, sabe, voltando o filme, e aí cada vez vai se dando conta de que aquilo realmente aconteceu. Essa é uma das formas que você pode ajudar a pessoa a se dar conta da perda. E ajudar a expressar, identificar o que você está sentindo. Saudade, tristeza.
alívio. Alívio. Tem pessoas que, ao morrerem, dão alívio para alguém que fica. Tem dor, tem tristeza, mas tem alívio também. Fala assim, eu me sinto aliviada. Às vezes a pessoa se sente culpada porque diz que está aliviada. Mas quem ficou, por exemplo, com uma pessoa na cama, 3, 4 anos, cuidando dia e noite, quando essa pessoa se vai, vem um alívio, vem um descanso, vem uma dor, mas também vem um alívio. Ajudar a viver sem a pessoa falecida, né? Como é que vai se organizar? Precisa de uma casa tão grande, né? Por exemplo, ele que cuidava de tudo, eu não sei o que fazer, então vamos lá. É no banco que vamos, é isso que vai passar, é essa documentação, sabe? Porque às vezes a pessoa que morreu é que controlava todas as coisas e a outra pessoa se sente totalmente perdida. E aí, nessa hora você vai poder ajudar essa pessoa e vai dando tarefas, e essa pessoa vai se sentindo importante, vai se sentindo útil, né? Poxa, eu posso fazer alguma coisa, eu posso realmente estar dando conta do que tem que ser feito. Semana passada, eu perdi o meu síndico, e eles iam fazer 50 anos de casado agora dia 12. E a síndica, que é a esposa, ela está em depressão. Ela não consegue sair de dentro de casa ainda, né? Quer dizer, dentro de casa, no mesmo andar tem a sobrinha, então ela fica mais na casa da sobrinha. E aí ela fazia muitas coisas, uma senhora já, mas ela fazia muitas coisas no prédio. E aí não está fazendo mais, todo mundo está dando conta. E eu comecei já a conversar com os porteiros. Liga para ela e diz que vocês não estão conseguindo. Dona Isaura, o que a senhora acha disso? Essa plantinha aqui, que ela adorava cuidar das plantas do jardim e tal, né? Para colocá-la no circuito. Isso vai fazê-la se sentir importante, né? A função dela não morreu. Quem morreu foi o esposo dela, né? Isso ajuda. E forneceu tempo para o luto. Os estudiosos dizem que é um tempo de mais ou menos 3 anos. Aproximadamente 3 anos é um tempo de... Aí você fala assim, mas eu já tenho 5 e ainda não esqueci. Não falei de esquecer. É um tempo que dá uma amenizada, dá uma assentada, né, num luto. E esquecer, eu não sei, né? Cada um é cada um vê de um jeito, né? E sente de um jeito. Mas 3 anos é o que os estudiosos falam, que a experiência mostra que as pessoas já deram uma assentada, né, já estão refazendo a vida de fato depois de 3 anos. E onde, né? Quando e onde ajudar? No caso da morte, né? Primeira semana após o funeral. Nada de 24 horas depois que morreu você ficar lá dentro da casa do sujeito e tal. Não. Precisa realmente dar um tempo. Mas ele está... Deixa, sabe? Deixa aquele primeiro momento passar. Na semana seguinte, então, você faz o contato e você vai lá. O funeral é um ritual que ajuda muito. Porque, né, a pessoa vai ver os preparativos, entra em contato com a dor, com o momento, com as pessoas chorando, com os amigos presentes, vê a rede de apoio que tem. A igreja proporciona muito isso, né? Essa questão dos amigos vão, né? Então a pessoa, é importante o momento do funeral, né? De estar ali, da pessoa ir também. Mas você estar junto, ouvindo essa pessoa, pedindo para ela relatar as situações, como é que está sendo, só na outra semana, tá? E, se possível, na casa. Porque em casa você vai poder estar percebendo como vão as coisas. Tem coisas que, se você não estiver dentro da casa do sujeito, você não vai visualizar, não vai ver, né? E aí você vai vendo, né? E aí vai vendo até mesmo se a pessoa, por exemplo, colocou todas as fotos da pessoa agora na casa inteira, né? Então, são coisas que você só vai perceber se você estiver mais próximo dessa pessoa, né? Juntinho dessa pessoa. Parkes, em 1980, ele diz que o aconselhamento é capaz de reduzir os riscos
de transtornos psiquiátricos e psicossomáticos resultante do luto. Então, daí a nossa responsabilidade. Você pensa assim, poxa, eu sou incapaz, eu não sei fazer. Busca orientação de quem sabe. É o nosso Deus. O Consolador, como lemos em 2 Coríntios, tenha esse texto na sua mente. Aquele que te consola vai te usar para você consolar alguém. E vai. Vai porque o Senhor vai te usar. E você vai diminuir, reduzir os riscos de transtornos psiquiátricos. Tá? Você vai ajudar e muito com o aconselhamento. Nós podemos muito ajudar as pessoas emocionalmente fazendo aconselhamento, estando com as pessoas. A questão é que no dia de hoje, nos dias de hoje, na pós-modernidade, no corre-corre, as pessoas estão sem tempo de estar com o outro. Mas se você puder tirar um tempinho para estar com alguém, você pode ter certeza que isso é uma ajuda efetiva na vida de alguém. Que Deus abençoe. Cada um vai olhar e vai aí pensar. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe e que vocês se inscrevam num seminário de perdas para o dia inteiro, né? Que a Beth e o Gilson estão querendo organizar. Orem pela minha vida, que Deus abençoe vocês.